E vamos falar do provável time do Santos para a estreia no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira no dia 26, às 19 horas, em Limeira. Mas antes da gente falar dos jogadores que devem começar, principalmente como titulares, vamos a algumas informações importantes. Primeiro, o técnico do Santos, Carille, neste domingo, o Santos confirmou que ele testou positivo para a Covid, então não vai ser o nosso treinador aí na estreia do Santos no Campeonato Paulista. Outro que está fora é o meio-atacante Ricardo Goulart. O Santos estava planejando que ele realizasse a estreia dele, pelo menos jogando alguns minutos no segundo tempo, porém a documentação que estava faltando, que viesse da China, ainda não chegou a tempo, então provavelmente a estreia de Ricardo Goulart com a camisa do Santos deve acontecer no próximo final de semana, quando o Santos joga na Vila Belmiro contra o Botafogo. Bom, vamos então entender como que o Santos pode ser escalado para esse jogo contra a Inter de Limeira. Vale ressaltar que tivemos algumas ausências, principalmente na última semana, que o Santos jogou contra o São Caetano e contra a Portuguesa, né? Jogos treinos para que o Santos conseguisse esboçar o time, o Carille pudesse observar algumas questões, principalmente reforçando a ideia de 3 zagueiros. Então, isso é uma ideia que provavelmente vai ser aplicada, né, já para a estreia, jogar com 3 zagueiros. O Carille gostaria de voltar a um esquema com 2, porém não tivemos reforços, né, de laterais mais defensivos, então provavelmente nesse início de temporada teremos 3 zagueiros. Só que no primeiro jogo treino, quando o Santos venceu por 4-3 a equipe do São Caetano, o Santos não teve Kaique e Felipe Jonathan, que inclusive estão na reta final da recuperação para a Covid, Sanches, Marinho e Sandri, que foram os 3 que também acabaram testando positivo para a Covid. Então o Santos acabou poupando eles, né, dessa primeira etapa de jogo treino contra o São Caetano. Aí, no segundo jogo treino contra a Portuguesa, Marinho e Sandri entraram na segunda parte da atividade. Bom, dito isso, né, expliquei bem. E inclusive, depois da gente falar sobre o provável time, vou deixar para vocês os gols do Santos contra o São Caetano e também contra a Portuguesa, principalmente para vocês observarem o posicionamento de alguns atletas, quem deu assistência, quem fez os gols, tá bom? Então, depois daqui, teremos os gols para vocês que não assistiram. Bom, o provável time do Santos, pelo menos quem mais jogou nessas primeiras atividades contra São Caetano e também contra a Portuguesa, foram esses jogadores. João Paulo, obviamente, titular absoluto, e aí o trio de zaga, sem o Kaique. Bauerman, Luiz Felipe e Velasquez. Deve ser o trio que começa o Campeonato Paulista. Aí teremos como ala Lucas Braga e Madison. Inclusive o Madison fez gol contra o São Caetano. E aí no meio temos Camacho ou Sandri. A gente não sabe ainda como está fisicamente o Sandri, né? Ele que no final do ano passado jogou algumas partidas, estava recuperado de uma lesão no joelho muito séria que ele teve, mas acabou contraindo Covid. Então, né, não sei se para esse primeiro jogo vai começar como titular. Pode ser que entre numa segunda etapa. Zanocelo e Pirani, né? Visto que não teremos o Ricardo Goulart, acredito que se o Ricardo Goulart tivesse à disposição e principalmente 100% fisicamente, entraria na vaga do Pirani. E aí no ataque com 2 atacantes, Marinho, mas Ângelo e Batistão se destacaram nesses jogos treinos, né? Tanto contra São Caetano e também contra a Portuguesa. Batistão, por exemplo, acabou anotando 3 gols, né, na soma dessas duas atividades, Ângelo dando assistência, fazendo gol, e também o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é um jogador que eu acredito que tem tudo já para começar essa temporada como titular do time do Santos. Então, a dúvida é, será que o Marinho começa como titular? Será que teremos Ângelo? Será que teremos Batistão? E por que eu coloquei o Batistão como ponta, basicamente, né? Porque você jogando com 2 atacantes, teoricamente, o Marcos Leonardo ficaria um pouco mais centralizado, e aí Marinho, Ângelo ou até mesmo Batistão podendo dar aquela alternada, né? Às vezes jogando um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, enfim. Mas acredito que o Batistão pode ser utilizado como ponta. Foi, inclusive,
uma discussão que a gente abordou aqui em uma das lives, né? Será que o Batistão vai brigar por posição como ponta ou como centroavante? Ele tá muito bem, voltou nessa pré-temporada muito bem, apesar de ter começado o ano, digamos assim, com Covid, né? Ele até se apresentou uma semana antes, mas por ironia do destino, nessa semana que ele se apresentou antes, ele acabou ficando com Covid e acabou se ausentando. Mas será que ele vai brigar, né, para ser um ponta? Ou pelo menos para esse jogo contra a Inter de Limeira ser um ponta, mas aí nos próximos jogos brigar por uma posição com o Marcos Leonardo? Pode ser. O que eu sempre falo aqui, o importante do time do Santos, que eu estou enxergando, obviamente, antes, né, das partidas começarem, mas no papel, as informações que acabam saindo na imprensa, é que o time do Santos, pelo menos do meio para frente, tem jogadores que podem dar algumas soluções. Solução no sentido de, não tem um ponta, pode colocar o Batistão. Não tem um centroavante, coloca o Batistão que ele consegue jogar. O Ricardo Goulart pode jogar como segundo atacante, pode jogar mais como um meia mesmo, pode jogar como um falso 9. Então, você tem, às vezes, um atleta que consegue, né, estar em outras posições e também alterar o seu esquema tático. Às vezes você altera com o mesmo jogador o seu esquema tático. E isso, para elenco, eu acho que é algo muito interessante. Aí, para o próximo jogo contra o Botafogo, talvez, caso, né, o Ricardo Goulart esteja com a documentação, o Kaique também pode ser que já fique à disposição, Felipe Jonathan, aí pode ser que a escalação acabe se alterando. Ou não, né? Às vezes também o jogador voltou de Covid, ainda não está 100% fisicamente. Mas eu quero saber a sua opinião. Essa provável escalação aqui, esse esboço, principalmente os jogadores que mais atuaram nessas atividades contra São Caetano e contra a Portuguesa, acha que é uma equipe interessante? Acha que é esse time mesmo que vai a campo? Né? Principalmente considerando essa questão de Covid, na questão do Sandri, na questão do Marinho, será que vão começar como titulares? Quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E agora eu deixo vocês com os gols, né? O Santos que venceu o São Caetano por 4-3 e venceu a Portuguesa por 3-0. Confere aí.